Abra aí sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Todos os anos eu começo o ano e eu quase esquecendo, fazendo uma recapitulação desses 11 anos de mensagem nas quartas-feiras. E sempre falando de que não pense que Deus transforma a sua vida por causa de um evento. Deus não transforma a sua vida por um culto de libertação, por você ir no monte orar, por você ir na casa da irmã raio-x que vê tripa e coração, por causa da oração do pastor. Se você não tomar vergonha na cara e se posicionar como alguém que quer viver a ressurreição, poucas coisas acontecerão na sua vida. Você será um religioso, você será um cara ativista no exercício de uma religiosidade de igreja, mas mudança de vida exige de você uma interação com a graça e a misericórdia de Deus através da sua vida de dependência ao Senhor. Então eu não acredito em restauração sem renúncia, eu não acredito em restauração sem abdicação, eu não acredito em restauração sem sacrifício. Por isso o apóstolo Paulo ele fala literalmente que nós devemos subjugar a nossa carne à servidão, porque quando eu subjugo a minha carne à servidão, eu estou no exercício da mortificação da minha vontade para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então Colossenses 3:1-4 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Pula lá então para o versículo 12. Vamos lá. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. 13, coisa mais difícil de se praticar: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Não feche essa parte desse livro, vá para Romanos capítulo 12. Abra lá Romanos, mas nós vamos voltar para Colossenses. Quero ganhar tempo na leitura de todos os textos. Romanos capítulo 12. Achamos? Amém? Ok, 12, versículo 1 e 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abra lá em Filipenses capítulo 4. Passei aí na Bíblia. Nós fizemos um propósito no início desse ano de não ter versículos
projetados para você abrir a Bíblia na quarta-feira. Achamos? Filipenses capítulo 4. A minha versão diz assim, versículo 4 do capítulo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A minha versão diz, perto está o Senhor. A sua versão é essa, diz amém. Então vamos ler todos juntos? Perto está. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 8. Finalmente, irmãos, pratiquem o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que vocês gastem tempo. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Pai eterno, arrebate a mente, o pensamento e o coração do teu filho e da tua filha, para que eles possam estar abertos a receber a iluminação do teu Espírito sobre a revelação da tua palavra. Que não permita, ó Deus, que outro espírito venha sobre a mente do teu servo como ave de rapina, mas que nós sejamos arrebatados à mais alta eficiência que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que haja na ministração da tua palavra cura da alma, restauração da alma, cura do corpo, equilíbrio do caráter, e de que nós experimentemos na habitualidade das nossas ações o crescimento de degrau em degrau até a estatura de varão perfeito, Cristo Jesus, com quem queremos ser parecidos. Essa, Senhor, é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós somos complicados. O ser humano é complicado. Por várias vezes Deus tentou pôr um fim na raça humana, mas a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade fez com que ele não desistisse do ser humano. O ser humano, ele é complexo na sua forma de pensar, na sua forma de sentir, na sua forma de falar. Por isso a Bíblia diz em Romanos capítulo 3 e no capítulo 6, que todos os homens pecaram e estão separados da glória de Deus. Nós nascemos numa cultura religiosa, praticamos os hábitos religiosos e através dos pseudos axiomas da fé, nós adquirimos a pseudo verdade, que nós somos merecedores da graça de Deus. Ledo engano, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós temos a capacidade de complicar as coisas mais simples do mundo. Nós ortogamos ao outro a capacidade da culpabilidade dos nossos fracassos. Nós nos justificamos os nossos erros a partir dos erros dos outros. Nós dizemos que não nos espelhamos no outro, mas vivemos o reflexo da imperformance do outro. Quando Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, Deus deu ao homem atributos que não deu a nenhuma outra criatura.
No capítulo 1, versículo 26, o texto diz que Deus falou: façamos um homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e o homem foi feito alma vivente. Tudo no homem era bom. Eu não sei, não me pergunto, por conta de Deus ter dado ao homem aquilo que a teologia chamou de livre-arbítrio, mas Deus deu. Eu não sei por que ele fez isso, se ele achou que era uma boa coisa, mas ele deu. E o que o homem fez com esse livre-arbítrio? Ele usou mal a sua liberdade de escolha. E quando ele usou mal a sua escolha, o ato da misericórdia de Deus veio também, a fim de que o homem pudesse assumir os seus erros, a fim de que o homem pudesse olhar para si e dizer: Pai, eu errei. O homem não fez isso. No capítulo 2 e no capítulo 3, o homem, quando erra, ele já terceiriza a culpabilidade dos seus erros à pessoa mais próxima dele, a mulher. Senhor, eu errei, porque é a mulher que tu me destes. Deus, o Senhor é o culpado. Eu estava sozinho e o Senhor me deu uma mulher. A mulher afetada também disse: Deus, eu errei, mas não foi porque eu quis, a serpente me enganou. Daí a coisa não parou. Daí a raça humana viveu os auspícios da fragmentação da sua própria essência, do seu próprio ser. Viver em comunidade, como nós vivemos como igreja, viver em grupo, como o nosso primeiro núcleo mater, que é a família, a gente começa a perceber o quanto que nós somos complicados, em tentando interpretar o que o outro pensa, tentando adivinhar o que o outro acha. Quantas vezes eu vou sentar na casa de uma visita que eu vou, aí eu estou conversando com a pessoa olha para mim: eu sei o que o senhor está pensando, pastor. Eu falei: ô Espírito Santo, ela sabe o que eu estou pensando. A gente tem um poder de achar que a nossa capacidade de dedução, ele é absoluta. Então nós somos habilitados a gerar conflitos. Nós somos habilitados a gerar confusão. Nós somos habilitados a gerar divisões, porque nosso poder de achar que somos dono da verdade e que os nossos conceitos e as nossas definições, elas são as certas, trazem ruídos na nossa relação interpessoal. O apóstolo Paulo, ao escrever sobre isso, ele está dizendo que tudo isso poderia cessar na minha e na sua vida. E aí ele chega no capítulo 3 de Colossenses, ele diz: queridos, se você não entendeu o que é a vida cristã, deixa eu interpretar para você que Jesus diz que quem quiser ser grande no reino de Deus, precisa se colocar na posição de menor. Porque é o maior que tem que servir ao menor. Ou seja, no processo da caminhada com Deus, eu preciso lançar fora meu poder de soberano e me colocar diante da fé com o espírito de servo. Porque só o servo é capaz de trazer paz no ambiente que ele está. Então o marido, ele é servo da esposa, a esposa é servo do esposo. Os pais são servos dos filhos, os filhos são servos dos pais. É esse espírito que faz com que nós lancemos fora a arrogância, lancemos fora a vaidade, lancemos fora o orgulho, lancemos fora o ódio, lancemos fora a inimizade e vivamos a essência do cristianismo. Cristianismo enquanto religião é uma desgraça. Cristianismo enquanto religião é uma maldição. No Brasil nós temos 40 mil grupos religiosos. Metade desses grupos fala de Cristo. O mundo é dividido num cristianismo fragmentado. Não é o cristianismo do Oriente e o cristianismo do Ocidente. Só nós batistas no Brasil somos 22 grupos de batistas. Não é 22 igrejas. É Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Regular, Convenção Batista Independente, Convenção Batista Filadélfia, Convenção Batista Nacional, Convenção Batista da Promessa. São vários. E o que gerou essas divisões? Uma verdadeira transformação que nos leve a ter o nosso caráter tocado pela fé. Paulo diz: se você foi ressuscitado,
juntamente com Cristo, buscai as coisas lá no alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então pensai nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra. Agora, o que mais interessante é que Paulo ele faz uma apologia de que a fé cristã é o cancelamento da minha autonomia e a ascensão do meu espírito de me subjugar ao interesse de Deus. Se eu não tenho facilidade de me submeter à vontade de Deus como pai, dificilmente eu vou me submeter a qualquer tipo de liderança. E eu não estou falando aqui de liderança da igreja, nem liderança da profissão. Eu estou falando da liderança, de você entender que o chamado de Deus é que você seja uma bênção. Uma bênção para o grande e uma bênção para o pequeno. Uma bênção para o chefe, mas uma bênção para o colega de trabalho. Uma bênção para o líder de PG, mas uma bênção para o colega que está ao lado. Uma bênção para o marido, uma bênção para a esposa. Ser tu uma bênção não é fácil, a não ser que a gente morra. Se você não morrer para a sua vontade de dizer umas verdades para quem te fere, querido, você não entende o que é cristianismo. Se você não morrer para a sua vontade de tirar satisfação com o outro, você não entendeu o cristianismo. Porque o cristianismo de Cristo é: se alguém te forçar a andar 1 milha, ande 2. Se alguém pedir a sua túnica, tomar dele tudo, a outra. Se alguém lhe der um tapa na sua face, vire a outra. Isso significa morrer. Por isso eu quero pedir um conselho para você, que eu não tenho coragem de falar para a pessoa que está ao seu lado. Dá uma olhada para ela, para a esquerda e para a direita. Quem você tem intimidade? Já descobriu? Agora olha para ele, enche a boca e diz assim: morra. Morra. Está vivinho, pastor Cleito? Não, cristianismo é isso. Ei! Não cabe dentro do reino de Deus seu nariz empinado. Não cabe dentro do reino de Deus seu gogó, sua arrogância, sua empáfia, seu conhecimento epistemológico. Não cabe dentro do reino de Deus, porque dentro do reino de Deus os súditos são todos servos. E sabe que Pedro não entendeu isso? Quando Jesus colocou a toalha ao redor da cintura dele, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés, Pedro disse: alto lá, Senhor, não faça isso, mestre. Pedro olhou e Jesus o fulminou com os seus olhos, dizendo: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ah, Senhor, então me dá um banho logo. Você sabe que é engraçado, é isso? A gente vai, porque é muito mais fácil a gente pensar na renúncia das coisas grandes. Veja quanto eu abdiquei para ser cristão. Veja, pois é, as coisas grandes não nos atrapalham. O que nos atrapalha são as coisas pequenas. Porque a gente é capaz de impedir um camelo de entrar pela fenda de uma agulha. E uma fenda em Israel era uma faixinha. Mas a gente quer impedir o mosquito de passar aquilo, ou um dromedário passar aquilo, e não é o que passa, mas é o quanto a gente está deixando aquela coisa aberta. Por isso, a vossa vida, nossa vida, precisa estar oculta em Cristo. Você sabia, e eu sei, eu só quero relembrar você, que ser cristão é um palavrão? Era um apelido. Quando as pessoas dizem assim: olha, aquele ali é um cristão, era um palavrão. Porque cristão significa, ele não tem identidade. Ele é um seguidor de Cristo. Ele é um pequeno Cristo. E quando Paulo escreve sobre isso, ele pega o palavrão e ele está dizendo isso: a vossa vida precisa estar escondida atrás de Cristo. Ou seja, as pessoas precisam olhar para você e ficar confusa em saber quem realmente você é. Porque você não é o ET de Varginha, mas também você não é desse mundo. Porque a sua vida está em Cristo. E nós temos a maior parte de cristãos apenas nominal.
Pessoas que vivem dentro da igreja sem transformação de vida, sem transformação de mente, sem transformação de caráter, sem transformação de sentimento. Gente que serve dentro da igreja, gente sabedor, cheio de conhecimento. Mas a nossa autoridade é quando Paulo chega em Romanos 12, ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu não sei se você parou para pensar nisso, mas Paulo pega a experiência de Abraão, quando Deus pediu a Abraão o seu único filho, e disse: Abraão, eu fiz uma promessa para você, me dar o seu filho agora. E Abraão não titubeia. Abraão pega o filho e disse: filho, vamos ali, servos me acompanhem. E o texto sagrado diz que Abraão põe o feixe de lenha, coloca sobre as costas do garoto e leva-o para o monte. E o garoto pergunta para ele: pai, aqui está a lenha, aqui está o azeite, aqui está o fogo, mas aonde está o sacrifício? Deus responde para Abraão, para o seu filho. Abraão responde para o seu filho: Deus já preparou para si o sacrifício e o cordeiro. Mas Abraão pega Isaac, deita, amarra, e quando ele vai imolar o seu filho, Deus disse: não faça nada contra o garoto. Agora sei que és um homem temente e que está decidido a me obedecer, porque nem mesmo ao teu filho poupaste. E ele olhou e tinha um cordeiro que seria imolado em lugar de Isaac. Olhe para mim, seja forte, que eu vou dizer uma coisa para você. Se a sua vida cristã não implica em sacrifícios, você tem tudo menos vida cristã. Você tem religião, e religião não te salva. Se a sua vida cristã não importa em um sacrifício que suba as narinas de Deus com cheiro suave, querido, você ainda não ressuscitou, porque o ressuscitado pensa nas coisas que são do alto. Porque a sua vida está escondida em Cristo. Paulo está dizendo isso em Romanos 12. Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a plenitude da manifestação da graça de Deus. É isso que Ele quer manifestar na minha e na sua vida. Mas para Deus manifestar isso, querido, eu tenho que morrer. E morrer para experimentar a vontade de Deus é experimentar o que você busca nos cultos de algumas igrejas. Você busca por libertação. Você quer que a pessoa faça uma radiografia como se fosse vidas passadas ou regressão ultrauterina. Você quer cura, você quer que o apóstolo A, o apóstolo B, a irmã A, o irmão raio-x, a irmã do RTT, diga umas coisas boas para você. Eis meu filho que eu corto o laço da sua vida agora. Não vai acontecer nada, querido. O laço da sua vida tem que ser cortado quando você decidir viver Cristo. Porque Cristo em nós, Cristo em vós é a esperança da glória. É quando nós entendemos isso, a intimidade com Deus. A minha disciplina de dizer e saber quem é esse Cristo. Eu vim de uma casa agora, e eu estava na visita, e que lindeza ver aquele novo crente apaixonado. Porque tem o crente, novo crente, que ele se decidiu, porque ele se interessou pela figura emblemática de Cristo. E tem aquele que se converteu por causa da dor. E depois que a dor passou, e depois que o sofrimento passou, ele estagnou. Ele vive religiosidade, mas ele não vive santidade. Paulo ele está dizendo esse desafio para nós, mudança clara. Quando nós chegamos e dizemos, versículo 4, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então também sereis manifestado com Ele em glória. Aí hoje eu pela manhã peguei esse texto, meu Deus, abri lá, há muito tempo que eu não abria o grego para dar uma olhada no original, eu falei, meu Senhor dos crentes.
Eu sempre achei que esse versículo 4 era um versículo escatológico. Tipo assim, quando Cristo, olha como é que eu interpretava. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Então eu pensei na perspectiva escatológica. Quando Ele vier e se manifestar, então todos nós nos manifestaremos com Ele em glória. Era a minha interpretação. E aí hoje eu peguei, fiquei olhando o texto, peguei o grego para cá, e não é isso que o texto diz. O texto está dizendo quando você morrer para a sua vontade, quando você sacrificar o seu eu, quando você estiver consciente que a sua vida está escondida em Cristo, então Ele se manifestará na sua vida. E quando Ele se manifesta na sua vida, é porque Ele veio na sua soberania. E quando Ele vem na sua soberania para a sua vida, então você se manifestará com Ele em glória. Aí o novo crente me disse assim hoje: pastor, a gente sabe quando é um homem de Deus e quando é uma mulher de Deus. E o mundo sabe. Da mesma forma como o ímpio sabe quando eu e você estamos dentro da igreja e nós somos uns picaretas. Sabia disso? Nós não. Nós crentes somos as pessoas mais fáceis para enganar. Mais fácil. Chega um cara aqui com uma voz boa, entra no PG, aí ele abre a boca, dá um fá, um lá, um sol. O líder de PG disse: nossa, que voz! Entrou no meu PG um cara, que voz! No outro mês o cara está aqui, cantando e tocando. Aí ele dá uns meia dúzia de glória no culto. A gente já se alega, um homem de Deus. As solteiras se condoem. Então, um homem de Deus, um homem de Deus, um homem de Deus. Vou casar agora. Certo? A gente se engana fácil. O ímpio não. A pessoa não crente. Quando alguém está dizendo que é crente e não tem frutos, ele mesmo diz assim: se esse aí é crente, eu sou a Madre Teresa de Calcutá encarnada no século 21. O ímpio reconhece o outro ímpio, ainda que ele esteja escondido dentro da comunidade dos crentes. O que nós estamos experimentando aqui, que Paulo está dizendo é o seguinte: tem algo que nós não podemos negar. Tem algo que nós não podemos forjar. Ou seja, se nós queremos que a nossa igreja experimente libertação, não é implantando um culto de libertação. Se nós queremos que a nossa igreja experimente um ministério, um movimento de cura, não é trazendo o cara da A, B, C com cura. Se nós queremos trazer restauração para a família, não é trazendo o pregador engraçadinho da família para nos fazer rir. O que nós precisamos é levar a sério a nossa identidade, de que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo na sua vida. Essa é a diferença. Por isso Paulo começa com essa parte aqui, e aí ele vai para o versículo 12 e ele diz assim, me segura. Versículo 12, olha o que ele diz: queridos, revistam-se, pois, como eleitos de Deus santos e amados, e ternos da fé, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ei, olhe para mim. Você já fez uma radiografia da sua vida? E você tem essas características dizendo que você é evangélico? Você é alguém que se coloca na posição de separado para Deus? Você é alguém que as pessoas dizem assim: nossa, quando eu estou com você, você me transmite uma paz, ou você transmite confusão? Você tem o poder de ser uma pessoa sensata ou uma pessoa inconveniente? Sabe aquele negócio? Como é que as pessoas me veem? Paulo, ele está dizendo isso, que a transformação da ressurreição e o equilíbrio da saúde, da sua vida e daqueles que estão perto de você, depende de que ou como é a sua indumentária espiritual. Ser crente qualquer um é, até o capetinha.
Ser de uma igreja é fácil demais. Mas por que há tantas divisões e tantas encrencas na igreja? Porque falta conversão como sinônimo de transformação. Conversão como sinônimo de adesão à igreja não significa transformação. Paulo está dizendo isso em Romano: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. O que é um sacrifício, querido? Deus não é o Deus de dar bênçãos. Ele nos prometeu nos transformar em bênçãos. Ser bênção é maior do que ter bênção. E aqui ele está dizendo sua vida é uma bênção, no sentido de inspiração. Eu, querido, sou uma pessoa de temperamento difícil. Mas um dia eu entendi de que eu não deveria dizer tudo o que eu penso que eu tenho que dizer. Sabe por quê? Porque eu quero ser feliz e não ter razão. Ah, pastor, o senhor tem vontade de mandar alguns para a casa da merda? Tem, mas não digo, eu errei dizer agora. O senhor tem vontade de matar? Tenho, mas não posso, porque os homicidas não entrarão no reino dos céus. O senhor tem vontade de tomar um vinhozinho, uma bebida socialmente aceitável? Tenho, mas eu não faço isso por amor à minha identidade cristã, não porque é pecado. Esses dias fui numa mesa e tinha todo mundo cristão e estava todo mundo bebendo. E disse: pastor, o senhor não quer tomar uma? Não. Eu falei: não, o senhor já me libertou. Ah, o senhor quer dizer que nós não somos libertos? Não, eu estou dizendo que eu sou. É diferente. Eu sou. Mas a Bíblia diz que é pecado? Não, a Bíblia não diz que é pecado. A Bíblia diz que ai daquele por quem venha o escândalo. É melhor que coloque uma corda no pescoço e se lance da ponte abaixo. Eu não sei quantos nessa noite vão sair daqui e pular da ponte. Mas é por amor à fé. A coisas, a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas. Eu posso tudo. Mas nem tudo me convém. Por que não me convém? Porque não edifica. Porque eu morri para mim mesmo. Certo? Eu morri. E eu morri para alguém nascer em mim. Se ressuscitastes e a sua vida está escondida em Cristo, então você está preparado para receber a glória de Deus. É isso, pastor. Então a vida cristã é difícil? É sim. É assim, eu pouco prego sobre escatologia, mas eu quero dar uma agora de pastor pentecostal. Seja forte, tá bom? A porta do inferno é larga. Cabe todo mundo aqui. Dá para a gente passar aqui como um arrastão dentro dele. Mas a porta do céu é estreitinha. Não dá para eu puxar a dona Lídia e passar com ela. Eu passo sozinho. Ela passa sozinha. Isso quer dizer, pastor, que eu posso passar sozinho e minha esposa? Não é. Como eu sou um excelente, bom marido, eu vou para o céu. Eu não sei Lídia, né? Porque ela me faz sofrer demais. A experiência de cada um. A gente quer um cristianismo que não nos proíba de nada. A gente quer um cristianismo que não nos cobre nada. A gente quer um cristianismo que não diga para nós que pode ou que não pode, porque a gente é dono da nossa vida. Porque a gente é, por natureza, teólogo, capaz de interpretar qual é a vontade de Deus, mas não conhecemos as Escrituras. E a Bíblia diz que errais porque não conheceis as Sagradas Escrituras. Meu amado, Paulo ele está dizendo que você deve seguir agora, versículo 12, aquilo que Jesus disse em Mateus 6,33. O que está escrito lá? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas. É isso que ele está dizendo. Revestidos como eleito de Deus, é entender se o reino de Deus já chegou na sua vida. Olhe para quem, seja forte, olhe para mim.
O reino de Deus chegou na porta, mas ele entrou. As pessoas sabem quem nós éramos, e elas sabem hoje quem nós somos. Somos santos. Não. Santo só Jesus. E, pois Paulo diz, sede santos, como eu sou santo. E Jesus diz, sede meus imitadores. Você é uma pessoa amorosa? Eu não sou, foi difícil aprender a ser amoroso, porque eu sou filho de militar. Sou preto. Nasci pobre. Mas eu tinha um pai que dizia, não baixa a cabeça. Não peça desculpa. Não peça perdão. Não peça com licença. Se imponha. Nordestino. Pobre. Preto. Senão vão montar em você. Então eu nasci com esse defeito de andar com o pescoço como parecendo uma girafa. Ofendendo todo mundo. Casei com uma mulher doce. Meio. Que a primeira vez que eu disse para ela assim, amor, pega isso aí, por favor. Eu falei, mas eu pedi por favor, mas o tom de voz. Eu tive que mudar o tom de voz. Entendeu? Ah, mas eu deixei de ser eu. Não, é isso mesmo. Ser cristão é deixar de ser o brutamonte para ser santinho. Porque nem sempre que eu estou rindo, eu estou achando graça. Você entendeu? A vida cristã é uma vida de renúncia. É isso que Paulo está fazendo, porque somos assim, querido. É que eu vou entender a extensividade da bondade. A extensão da bondade é a longanimidade. Sede, longânimos, dure, resista à pressão, demore a se irar, morra para que Cristo possa ressurgir em você. É esse o segredo da vida cristã. Nós teríamos um evangelho melhor. Nós teríamos um evangelho mais poderoso. Porque a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas o Brasil não tem visto esse evangelho. Tem visto uma coisa que parece qualquer coisa, menos o evangelho. Evangelho encruado. Evangelho enfraquecido, doente. Por quê? Porque nós não queremos pagar o preço de nos revestirmos. Paulo ele diz que para você viver em grupo, em comunidade, por isso que pequeno grupo não dá certo para todo mundo. Pequeno grupo só dá certo para quem quer viver cristianismo. Igreja não é para todo mundo. Igreja é para quem quer morrer para si mesmo e viver para Deus. E ele chega no versículo 13, ele diz, suportai-vos uns aos outros. Seja forte, tá bom? Que eu vou dizer para você. Quem já ouviu esse sermão, todo ano eu dou ele aqui. Suportar não significa que eu morro de amor por Edivaldo. Eu não tenho nenhum... É um exemplo, viu, queridão? Significa que eu não gosto como ele fala. Não gosto do que ele fala. Não gosto que ele age. E eu já tenho uma predisposição de torcer o bico quando ele diz alguma coisa. E eu não tenho simpatia por ele. Mas o Deus que ele serve é o mesmo Deus que eu sirvo. E para onde ele vai, eu vou também. Então eu tenho que aprender a conviver com ele, que é tão diferente de mim. E que todas as vezes que eu olho para ele, Satanás aproveita para fazer eu achar que tudo que ele diz é uma indireta para mim. Tudo que ele faz é para me afrontar. Não é essa a intenção, mas é assim que eu enxergo. Eu tenho que suportar. Eu nunca vou conseguir amar o Edivaldo. Eu amo o Tiago, porque eu ligo, ele conserta o pneu do meu carro.
Ele me empresta a casa dele lá da Paraíba para eu tirar férias. Eu amo o Tiago porque ele concorda com tudo, nós temos mais afinidades. Eu amo o Tiago porque é assim, ele nunca confronta o que eu digo. É fácil amar o Tiago. É fácil um traficante amar outro traficante. Um bandido amar outro bandido. Mas o Edivaldo, nós não vamos entrar em guerra. Sabe por quê? Porque dois não brigam quando um não quer. E a Bíblia diz: segui a paz com todos, sem a qual você não verá a Deus, que é o mesmo de santificação. Aqui Paulo está dizendo, suporte. O que é suportar? Vamos. Você entendeu? Eu não tenho. E se eu puder evitar, eu vou evitar para a gente seguir a paz. Mas alguns momentos eu não vou poder evitar, porque ele congrega na mesma igreja que eu. E eu não quero ser uma pedra de tropeço na vida dele. Porque Deus disse, ser tu uma bênção na vida do Edivaldo. Senhor, mas eu não consigo amar essa criatura. Ela é a praga do Egito encarnada no século 20. É um exemplo. Senhor dos crentes. A Bíblia diz, suporte. Eu não posso matar esse cara. Eu não posso deletá-lo. Eu não posso dizer que eu não posso participar do mesmo pequeno grupo que o Edivaldo está, porque nós nos damos bem. Isso não é cristão. Eu não posso dizer que eu não vou trabalhar no ministério do estacionamento porque o Edivaldo está. Eu tenho que aprender e amadurecer, crescer emocionalmente para suportar isso, porque eu vou passar a eternidade com ele. Porque do jeito que ele é complicado, aos olhos de Deus, eu também o sou. Então, queridos, façam as pazes. Aprenda a amar com o diferente, para que você possa experimentar a graça de Deus. Amém?